Olá, Deus abençoe. É muito bom estarmos de volta, não é? Significa que nós vencemos mais uma semana. Você sabe quantos poderes malignos trabalham para fazer com que um filho de Deus pare, para derrotar, para desanimar? São milhares, vezes milhares. E nesses últimos dias, de acordo com o Apocalipse, o profeta de Deus nos disse: 200 milhões de demônios foram soltos. Demônios especialistas em todas as modalidades de armadilhas. Para te fazer cair, para me fazer parar, para me desanimar, para tirar o povo de Deus do seu foco. Agora, na mensagem Demonologia, o profeta William Branham, ele prega 4 mensagens, uma série de 4 mensagens, chamada Demonologia: estado físico, religioso, espíritos sedutores. Todas essas hostes trabalham para que sejamos alcançados. Mas uma das coisas que às vezes nós não entendemos como inimigo, e é um grande inimigo, está muitas vezes dentro de nós. É o nosso conceito de nós mesmos em relação a Deus. Eu costumo dizer assim: existem 2 tipos de sinceridade. Uma verdadeira sinceridade, que reconhece coisas, mas tem uma ousadia pela revelação da palavra, e da palavra que eu posso dizer do Calvário, e uma outra sinceridade que é falsa, mas quando eu te explico, você me diria a verdade. Veja bem, você erra, você peca, você transgride, você cai e você pensa assim: Deus é justo, santo, limpo, o povo de Deus é correto e eu, errado, eu não posso estar naquele lugar. Eu não quero fazer uma coisa, se não for para fazer bem feito, eu não vou fazer nada. Pare. Nós falamos 2 vídeos, seguidos aí sobre fazer mais, fazer melhor. Mas essa coisa de se não for para ser um cristão assim eu não vou ser nada, isso é uma sinceridade falsa. Por quê? Porque eu posso ser um lixo, mas eu quero ser um lixo aos pés de Jesus. Vamos nos lembrar daquela mulher pecadora que os fariseus trouxeram diante de Jesus e jogaram ali, pegaram a lei e disseram: Senhor, nós a encontramos no ato do adultério. E a lei diz que se uma mulher for pega, ela deve ser apedrejada. Tu o que dizes? Eu prefiro ser uma mulher como aquela, uma pessoa como aquela, vamos dizer, imprestável, digna de apedrejamento. Eu prefiro ser como aquela mulher, aos pés de Jesus, do que ser como fariseus, que você não poderia tocar nas suas vidas morais, mas distante de Jesus. Entende? Então, para com isso. Não, eu não posso, Deus é bom e o povo de Deus, a igreja, eu vou afastar por causa disso. Eu ouvi muito tempo falando sobre a linha da misericórdia. Nós podemos dizer assim: tudo tem limite, a paciência tem limite, é verdade. Deus tem um limite, sim, eu creio nisso, concordo. Mas aonde está o limite de Deus?
Guarda aí. O limite de Deus está na sua longanimidade. Eu quero te contar uma experiência própria. Quando jovem, todo jovem tem lá suas crises, os seus problemas, as suas tentações, as suas fraquezas, seus tropeços, suas dificuldades. E eu ouvia muito falar da linha de misericórdia. Se você cruzar a linha de misericórdia, não haverá mais retorno. Meu Deus, eu acho que eu já cruzei a linha da misericórdia. Meu Deus, mas eu sempre fui um jovem de oração. As pessoas que me conhecem desde jovem vão se lembrar de mim e os meus amigos no altar orando. Vão se lembrar das minhas noites de vigílias com amigos. Vão se lembrar de que eu saía com os irmãos mais velhos para os montes em oração, mas a tal da linha da misericórdia estava ali me perseguindo. Vou colocar assim, apenas para te ajudar. Um dia eu ouvi um pregador chamado, na nossa maneira aqui, leiga de falar, Pierre Green, um homem que andou com o profeta Irmão Brana. Nós o recebemos em Belo Horizonte, eu creio que no ano de 2003, e aquele homem foi pregar. E quando ele pregou, eu entendi a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus num só culto. Ele disse assim: às vezes, você mente, você mentiu e se arrependeu daquilo. Foi naquela pessoa para a qual você mentiu e pediu perdão. Porque disse o profeta Irmão Brana que se você falha, você peca, você deve pedir perdão a quem é justo. Você não pecou contra Deus, você pecou contra uma pessoa, então você tem que ir naquela pessoa e pedir perdão. Depois de ter pedido perdão daquela pessoa, você vai falar com Deus. Então você vem ao altar de Deus e vai orar. Senhor, eu pequei, eu menti, me perdoa, tem misericórdia de mim. Então, Deus te perdoa, você sente o frescor do Espírito Santo novamente na sua vida, você está perdoado, graças a Deus. Mas, humano como é, falho como é, lá na semana que vem você peca de novo. E sabe o que agora? Mentira. Você mentiu agora para uma outra pessoa. Então você vai outra vez, o mesmo processo, aquela outra pessoa e diz: fulano, eu menti para você. O profeta Irmão Brana, aconteceu isso com ele, e ele foi ali, pediu perdão para aqueles advogados, e eles disseram: se a gente acreditava em você, agora é muito mais. Então não tenha medo de pedir perdão. Vá consertar o seu erro. Mas depois vá ao altar. E quando você for ao altar, a sua oração será assim: Senhor, eu menti de novo. Aí vamos nos lembrar do irmão Pierre Green. Parece-me que a pronúncia correta é Pierre Green. Ele disse assim: quando Deus ouve aquela oração de você dizendo: Senhor, eu menti de novo, Deus diz assim: de novo? Ele nunca mentiu? Não, não, porque aquele dia, da primeira vez, ele apagou. Deus não faz uma lista de pecado, dia 1, dia 2, dia 3. Claro, se você não se arrepende, não conserta, aquilo permanece. Mas quando aquilo é confessado na base correta do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo é chamado de cloro do lavandeiro, o sabão do lavandeiro. Ele desintegra o pecado. Aquela primeira não existe. Aí você entende que a linha da misericórdia ficou muito mais distante. Ela ficou muito mais longânima. Então,
Meu Deus! Aí você entende que as maiores armadilhas de Satanás nem são os demônios lá fora e tudo. É aqui dentro uma falta de compreensão do seu próprio Deus, uma falta de compreensão do que é a redenção, uma falta de compreensão do que é o Calvário. Eu sei que você disse assim. Aí ficou fácil demais. Espera, vamos ler nossas Bíblias? E eu quero trazer 2 parágrafos do profeta Irmão Brana para te ajudar. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos no capítulo 5, ele disse assim: veio, porém, a lei, no verso 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Se não tem lei, se você entra numa rua, não tem uma placa dizendo sentido proibido, aquilo não é contramão. Mas se coloca lá, a mesma rua que você subiu ontem, hoje não pode, porque veio a lei. E se você passar por aquilo, a lei faz abundar as transgressões. Você passou, o outro passou, o outro passou. Ontem não tinha lei, não tinha placa, não havia transgressões. Hoje tem lei. Então, agora, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Posso gritar aqui? Superabundou a graça. É Bíblia. Para assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ficou fácil. Que diremos, pois? Pecaremos, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como eu gritei pela graça, eu digo, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você consegue compreender? Eu caí, eu fracassei miseravelmente, eu menti, eu fiz de novo, eu arrependi. Toda vez se arrependeu, chorou, pediu perdão, pedi, e ainda carrega esse fardo? Carrego. Então eu quero te ajudar a tirar esse fardo com 2 mensagens. Amor divino, conferência com Deus. Vamos em conferência com Deus? Primeiro, diz assim, parágrafo 95, diz: talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem de olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Está falando aqui de homossexualismo. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não me importa onde você esteja. Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o seu assunto com você. Talvez você tenha destruído seu lar. Talvez você tenha deixado seu esposo, ou talvez você tenha deixado sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nessa vida com que o inimigo o tenha pego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor. Conversar sobre o assunto com Ele. Ele é socorro bem presente na angústia. Se alivia? Se alivia. Tenho mais aqui. Parágrafo 47 da mensagem Amor Divino
47 para nós pegarmos um contexto, porque dentro do nosso assunto nós vamos ficar com o parágrafo 48. Agora, é uma coisa estranha quanto às pessoas, o tipo das pessoas e o que fazemos, com quem nos relacionamos. Agora, todos temos que encarar estes fatos, pois há pessoas que você simplesmente gosta demais de estar perto. Existem pessoas que são boas pessoas e você as ama, mas mesmo assim há algo a ver com essas pessoas que você simplesmente... você quase não consegue ficar perto delas. Agora queremos falar de fatos. A razão disto é por causa da atmosfera que o indivíduo, ele mesmo ou ela mesma, cria. Porque você é um criador em miniatura. Porque vocês são filhos e filhas de Deus. Não importa o quanto vocês se afundaram em pecado, mesmo assim são filhos e filhas de Deus. Porque vocês estão caídos, degenerados na sua alma e mente, mas Deus é seu Criador. E no seu estado de queda, você é uma criação de Deus perdida e arruinada, dominada pelo diabo, isso é correto. Mas mesmo assim vocês são filhos e filhas de Deus. Ele não deseja que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham a se arrepender. Veio, e ele tem feito tudo isso que é possível. Somente o próprio Deus pode fazer isso, dar as oportunidades à sua criatura de aceitar e de ser o que ele deseja que você seja, de volta ao seu estado correto novamente. Isso te ajuda? Ou isso ajuda alguém que você conhece e que está lá pensando, eu não mereço, eu estou vivendo uma fachada, eu tenho pecados, eu tenho isso. Vamos compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que nós pudermos, para nós alcançarmos pessoas que elas não estão debaixo de um demônio, elas só estão debaixo de uma falsa concepção de sinceridade ou de santidade. Ou, você já pensou, o que nós poderíamos ter colocado de título desse vídeo, não é? A linha da misericórdia. Ou então, de modo nenhum. Eu quero saber o que essas palavras trazem ao seu coração. Se isso te trouxe um benefício, eu quero te pedir que deixe um joinha. Por que você quer um joinha? Porque você está dizendo assim, glória a Deus, amém, eu vou me levantar e vou ter com meu Pai. Eu vou voltar para a casa de Deus. Eu vou voltar para o companheirismo da palavra. Se isso vai ajudar alguém, você vai compartilhar. Vai dizer, olha, eu estou mandando, não manda só um link assim não, vai dizer, eu estou mandando esse link, porque eu sei que isso vai te ajudar. Ouça, volte para a casa do Senhor. Vamos caminhar de mãos dadas. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.